Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Boa noite. Espero que todos estejam bem, a todos que estão aqui e a quem nos acompanha também pelo YouTube, de onde você estiver, quando você assistir também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fale ao seu coração. Bom, eu já convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em João. Nós vamos ler hoje, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, capítulo 12. A gente vai ler o trecho entre os versículos 1 e 11. Então, João 12, de 1 a 11, eu leio na Nova Versão Internacional da Bíblia, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo registro da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter a compreensão por uma direção do Teu Santo Espírito do que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, e que nós possamos viver essa verdade nas nossas vidas, aqui, lá fora, nos nossos círculos sociais, Senhor, onde nós estivermos, que nós representemos verdadeiramente o reino. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós estamos aqui dando continuidade à série de mensagens de João, baseadas no Evangelho de João. E aqui nós chegamos a um dos capítulos mais marcantes do Evangelho. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, que foi um momento muito marcante, e com isso ele despertou ainda mais a atenção, ou raiva, se a gente pode dizer assim, dos judeus. Eles estavam enraivecidos. Lá no final do capítulo 11, a gente vê que os judeus já armavam para matar a Jesus, já conspiravam contra ele. Bom, nesse recorte a gente tem Jesus chegando a Betânia, uma região, um vilarejo, a mais ou menos 3 quilômetros da cidade velha de Jerusalém, e ali é onde morava a família de Lázaro. A gente vê também no registro anterior o quão importante e simbólica foi essa família. Lázaro era amigo de Jesus, e eles sentiam a morte de Lázaro. Mas Jesus apareceu e ressuscitou Lázaro, depois de praticamente todas as esperanças da família. A gente vê muito isso no registro de Maria falando com Jesus e dos amigos, porque eles estavam sem esperança. Lázaro havia partido. Mas Jesus chegou e ressuscitou a Lázaro. Bom, aqui Jesus estava em Betânia há 6 dias da Páscoa. Ou seja, ele estava perto, na iminência da sua morte de cruz. Só que aqui ele estava num contexto de comunhão. A Bíblia diz que era um momento de jantar. Jesus estava à mesa com Lázaro, ou melhor, Lázaro estava à mesa com Jesus.
E, além disso, a Bíblia também registra que Marta servia. Servia o quê? A refeição. Servia na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Maria pegou um frasco de nardo puro, que é uma essência muito cara, né? A base do perfume, e derramou sobre os pés de Jesus. Esse foi um simbolismo ali, porque ela ungiu a Cristo. Claro que eles não tinham a compreensão plena que nós temos à luz do Novo Testamento, mas aquilo foi algo muito simbólico. Não é à toa que no título que você tem aí na sua Bíblia, em muitas Bíblias também tem, o título é Jesus é ungido em Betânia. Agora eu convido vocês a fazerem um exercício. Vamos nos colocar no lugar da família de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, no momento pouco antes dessa ressurreição, Marta e Maria criam na palavra de Jesus. Em todo o ministério de Jesus, não faltou crédito por parte dessa família. Por mais entristecidas que elas estivessem, por mais atordoadas que elas estivessem, não foi à toa que Maria disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lá em João 11:32. Aquelas pessoas criam em Jesus, não pelo que apenas viam dele, mas também pelo que lhes era revelado pelo Espírito. O Espírito agia a partir do ministério de Jesus. Elas não tinham essa compreensão plena que agora nós temos, uma compreensão ampliada do legado de Jesus. Para eles, naquele contexto, se Jesus estivesse lá antes, Lázaro sequer precisaria passar pela morte. Teria uma chance de sobrevida. Mas, meus irmãos, como é característico de Jesus, ele surpreende e marca a vida das pessoas. Os 3 irmãos tiveram uma experiência tão profunda e significativa com Jesus, porque Lázaro ressuscitou, foi trazido à vida. Ele foi ressuscitado. Né? Apesar das palavras serem muito próximas, vale destacar, ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado por Jesus. Ele foi trazido à vida. E passada essa ressurreição, aqueles 3 irmãos estavam onde? No mesmo lugar que Jesus. Contemplavam a presença de Jesus, de formas distintas, vale ressaltar. Lázaro à mesa, Marta servindo, e Maria com um gesto tão valioso, muito mais valioso que qualquer perfume mais valioso do mundo. O legal desse texto aqui é que o foco está na atitude de Maria, que pegou um perfume muito caro e derramou sobre os pés de Jesus. E traz uma ideia do quão perigoso a gente ficar preso nas questões materiais. Aqui um dos discípulos falou: seria mais fácil vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Só que Maria ali teve uma atitude de quebrantamento e entrega total. Jesus e os seus discípulos, pelo período, costumeiramente andavam longas distâncias. E, meus irmãos, o período daquela época não era chão asfaltado como nós temos hoje, né? Em muitos lugares, não todos ainda, mas era chão de terra, ou terra batida, por aí como falam. Então, imagina só, era hábito que as pessoas tivessem os seus pés, as pessoas limpassem os seus pés quando entrassem em alguns ambientes. Maria se dispôs a fazer isso, com um perfume caro, e secou com seus próprios cabelos. Um grande sentido de servir a Jesus, de adorá-lo e de aproveitar essa presença de Jesus. Bom, Maria nos confronta muito com essa atitude por causa do nosso ego.
e faz avaliar a nossa disposição em reconhecer verdadeiramente a grandeza de Jesus. Porque ele é tão supremo, ele é tão digno, ele é tão maravilhoso, que o que eu posso fazer para adorá-lo, por mais humilhante que seja para a sociedade, aos olhos da sociedade, eu devo fazer. Por mais humilhante que seja eu ler a palavra, orar, ter uma vida sincera com Cristo, por mais humilhante que seja aos olhos de quem está lá fora, eu devo fazer. E o que Maria fez foi um gesto de humilhação perante os olhos daquela sociedade. Muitas vezes a sociedade não vai respeitar a sua vida com Deus, não vai respeitar o seu momento com Deus. Muitos mestres da lei, ao verem aquela atitude de Maria, podiam tê-la julgado, assim como um dos 12 julgou. Muitas vezes as pessoas podem zombar da gente pela nossa vida e intimidade com Deus. Mas é a vida com Deus, a intimidade com Ele que fazem com que nós cresçamos na fé. Se você faz parte de uma igreja, não ligue para comentários negativos. Isso é parte da sua jornada com Deus. Então Jesus, por meio da vida de Maria, nos ensina uma coisa muito importante: a humildade. Ela é essa exemplificação que fica como ensinamento para nós. Nós somos pó e do pó Maria serviu. Dedicou tempo, secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Olha o desprendimento dessa mulher em favor de Jesus. Será que nós teríamos esse desprendimento, essa disposição? E aqui, quando eu vejo esse trecho, não me parece só uma questão de gratidão, apesar de, claro, a gratidão certamente ser um sentimento que devia estar no coração da família, mas é uma questão de percepção mesmo, de compreensão de como Jesus é amável por ser Deus na realidade deles terem o privilégio de terem visto o próprio Deus encarnado e de ver o que Jesus fazia no seu meio. E aí tem um ponto muito bonito desse texto, que diz que a casa se encheu da fragrância do perfume. A presença de Deus com o próprio Filho, com o próprio Deus Filho ali, tomou conta do lugar. Então a humildade, meus irmãos, é aquilo que nos coloca numa condição de fazer o que ninguém quer fazer, o que é vergonhoso, o que não é visto com bons olhos pelas pessoas. Ser cristão, então, é uma jornada de buscar constantemente a humildade, a renovação da humildade, de nos lembrar constantemente de quem nós somos e de que nós somos resgatados. Somos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Aqueles que foram trazidos à vida pelo doador da vida. Então nós devemos buscar essa renovação da humildade em Cristo, porque Ele abriu mão da sua própria glória para viver em nós. E é por isso que a humildade é ser diferente. Ter a percepção de que há um Deus supremo e que a gente deve ansiar pela presença dEle nas nossas vidas. Porque o mundo não quer se esvaziar da sua própria glória, dos seus próprios negócios, dos seus próprios objetivos. O mundo vive para a sua própria glória. Mas nós vivemos para proclamar a glória daquele que nos resgatou. E é por isso que eu entendo a plenitude da maravilha daquele momento que os 3 irmãos vivenciaram. Eles tinham o próprio Jesus ali à mesa. A palavra de Deus continua. E a gente entra no versículo 5,
que é onde Judas implica com a atitude de Maria. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários. Irmãos, sempre vão questionar a sua vida com Deus, os seus atos. Só que tem um grande segredo. A sua vida com Deus não é um espetáculo público. Você não tem que fazê-la um entretenimento para ninguém. No silêncio do seu quarto, você constrói uma vida com Deus. Os seus frutos, claro, esses podem ser vistos em público, mas a sua vida com Cristo não pode ser baseada em orações públicas, em fingimento, em ser um modelo, ou projetar um modelo ideal para que as pessoas vejam apenas você, mas que isso seja a sua aparência. Você deve ter uma vida de oração no silêncio do seu quarto, na sua casa, leitura da palavra. E tem que ansiar pela presença de Jesus na sua vida. Assim como eles ansiavam. Como eles ansiaram antes e como eles viviam na expectativa, na ansiedade e no privilégio que eles tinham de ter o próprio Cristo ali com eles. Irmãos, isso não quer dizer que vocês devam simplesmente não ligar para o testemunho ou para os comentários. Não. Seu testemunho tem que ser condizente com o evangelho que você segue. Você crê nesse evangelho? Amém? Então você tem que ter uma vida que aponte para o evangelho que você acredita. Judas só pensava em dinheiro. Era isso que tomava o coração dele. E foi por dinheiro que Judas traiu Jesus. Em João 12, 7, 8, nós temos a resposta de Jesus. Na NVI diz assim: respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. A versão da NVI eu acho um pouco complicada nesse trecho, mas eu gosto muito da tradução da Mensagem, a Bíblia Mensagem do Eugene Peterson, que traduz um pouco melhor. Diz assim: Jesus, porém, disse, deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Irmãos, nenhuma quantia chega perto do grande valor pago por Jesus em nosso favor. A falsa preocupação de Judas nunca deveria ser levada a sério. Mas se ainda fosse alguma coisa verdadeira, se algo tivesse ainda de sincero no coração dele, nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para pagar o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Foi um sacrifício muito caro, foi preço de sangue. E o que Maria fez ali foi o que lhe cabia, o que podia, o que ela conseguia como gesto de adoração. É por isso que o dinheiro não entra em questão aqui, e em nada, quando a gente fala sobre a vida com Deus. As pessoas vêm por aí, a gente vê horrorizado dia após dia o que fazem com a fé, mercantilizando várias coisas. Dinheiro não entra em questão na vida cristã, gente. A vida com Cristo é muito superior a isso. A gente não pode trazer para um contexto tão limitante, tão baixo, tão grosseiro, grotesco como o dinheiro. A vida com Deus é muito superior a isso. Jesus evidencia que a disposição e a humildade de Maria em lavar os seus pés e enxugá-los com os seus cabelos era um grande ato de adoração e de honra a Ele como forma prévia da sua partida. E além de ensinar então uma lição, Jesus prepara o coração daqueles discípulos para o que viria. Quando a gente pega em João 16, por exemplo, Jesus vai tratar ainda mais com os discípulos
vai tratar ainda mais o coração dos discípulos, preparando para a questão da sua partida. E ali ele fala, por exemplo, da vinda do Consolador. Imagino, né, os discípulos ouvindo aquilo, né? Agora é fácil a gente ler o texto e entender, mas imagino o que eles pensaram naquela ocasião, né? É um exercício interessante a gente fazer. Mas então, é isso. Eles estavam vivendo o novo, estavam vivendo algo sobrenatural, uma lição e tanto passada por Jesus. Prosseguindo no texto bíblico, a gente vê então que uma multidão de judeus apareceu. E aqui tem uma chave tanto, não apenas para ver Jesus, mas também a Lázaro. Imaginem só a repercussão de Lázaro ressuscitado. O que foi isso de notícia, de repercussão para a sociedade da época? Aquelas pessoas queriam ver de perto aquele homem que tinha sido ressuscitado. E aí o versículo 11 diz que os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Ou seja, também já continuavam com o plano de matar Jesus e agora também a Lázaro. Porque a partir de Lázaro, muitos quiseram saber daquela palavra, entender o que havia acontecido. Aquelas pessoas que viviam iludidas nos falsos ensinos dos mestres da lei, dos fariseus, aquelas pessoas passaram a crer em Jesus. Elas foram despertadas para a realidade. Elas eram cegas, mas passaram a enxergar a verdade espiritual que o Cristo representa. Irmãos, se vocês viverem a vida de vocês com Cristo, na plenitude do conhecimento de Deus, é inevitável que vocês desagradem o mundo. Porque as coisas não se misturam, as duas realidades são muito diferentes. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, versículos 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. As perspectivas, então, não são fáceis, mas o jantar de Jesus com aquela família em Betânia nos traz a consciência disso. Todos os dias nós enfrentamos desafios que podem ou nos derrubar ou nos ensinar algo, desde que nós tenhamos os nossos olhos apontados para Cristo, a disposição em aprender, a humildade que Maria teve, de adorar, de se colocar na brecha, de se colocar na disposição. Então, o nosso pensamento, a nossa consciência deve estar na plenitude de Cristo, não no que Ele pode fazer, porque nós sabemos que Ele pode fazer tudo, afinal, Ele é Deus Filho. Mas em quem Ele é o próprio Deus que escolheu viver em mim e em você e no coração daqueles que creem nele. Olha só, quantas vezes nós estamos num culto de oração, um culto propício para a gente parar, refletir, pensar, orar. Quantas vezes na semana nós paramos para desfrutar da presença de Cristo nas nossas vidas, no nosso momento devocional? Eu não vou nem perguntar quem tem momento devocional. Fica para cada um refletir. Mas quantas vezes nós paramos para aproveitar e desfrutar da presença de Cristo nas nossas vidas? E detalhe, sem pedir nada. Sem falar, Senhor, abre aquela porta lá, porque o negócio está difícil. Só para agradecer e desfrutar. Maria e Lázaro foram então instrumentos de Jesus para mostrar a nós que a humildade e a consciência são fundamentais para a jornada cristã. Disposição em servir, em adorar, sem pensar nas consequências, nas circunstâncias. E a consciência de que os dias não serão fáceis. Afinal, os dias são maus. Andar com Cristo, irmãos, é prova de coragem. Então, para aqueles que têm Jesus, o Filho, o reino de Deus já começou nos corações.
A gente vive, claro, naquela expectativa da sua volta, né, do já e ainda não do reino, mas nós nos alegramos todos os dias, porque a presença do seu amor nos alcançou, através desse sacrifício que é tão caro, a gente não consegue mensurar. A gente tem que desfrutar da presença de Jesus. A gente precisa entender e abrir mão. Às vezes é algo muito valioso, como a Maria fez aqui. Mas ela não olhou para a cifra, ela não olhou para o prejuízo. Ela olhou para a presença do próprio Deus ali. Marta, Maria e Lázaro desfrutaram da presença do próprio Deus ali à mesa do jantar. Que nós caminhemos, irmãos, pela difícil, mas muito positiva jornada cristã, sempre com a consciência de que Jesus está conosco. Se Ele está nos nossos corações, o reino de Deus já começou nos nossos corações. E que nós sejamos mensageiros dessa verdade aonde quer que nós pisemos. Quando você sair daqui, você está entrando em campo missionário. Quando você abre o seu celular, você está entrando em campo missionário. Quando você entra na sua casa, hoje à noite, quando você for jantar, tenha um momento devocional, um momento de gratidão ao Senhor. E lembre-se que a presença dele na sua vida é a coisa mais cara, mais rara, o maior privilégio que você pode ter na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio da Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui para aprender da Tua Palavra. Que essa mensagem, Senhor, seja trabalhada nos nossos corações para que possamos, Pai, aprender mais a partir do exemplo desses irmãos, para que nós consigamos, Senhor, avançar ainda mais na jornada para a honra e glória do Senhor. E que Teu Santo Espírito nos aponte, Senhor, o caminho e que o Senhor nos ensine, Pai, cada dia mais a aprender a desfrutar, Senhor, da Tua presença, do privilégio que é viver nos Teus caminhos, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.